Fala galera aí do terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre ideologia, nós vamos ver quais são as ideias que surgiram através dessa terminologia aí, né? Ideologia que está tão em evidência, principalmente nos dias de hoje. Então vamos lá então, a gente vai estar vendo aí da página 36 a 42 do nosso livro 2 aí de Sociologia. Vamos lá? Tem alguns questionamentos interessantes aí na página 36 que falam o seguinte: o que seria ideologia? A própria palavra em si já está passando uma ideia para a gente, né? Um conjunto de ideias, seria a ciência das ideias, né? Então é muito interessante que essa ideologia, principalmente nessa sociedade nos dias de hoje, a ideologia ela está muito presente em várias situações, na cabeça das pessoas, na cabeça de grupos sociais formados, então cabe muita discussão. Será que existe pessoas sem ideologia? É interessante esse questionamento, né? Será que existem pessoas aí que não seguem nenhuma ideologia que existe? Tem pessoas que acabam vivenciando, seguindo a vida sem seguir uma determinada ideologia já presente na sociedade? Há grupos sem ideologias? Olha, ótimo questionamento em cima disso aí. Qual o papel das ideologias na vida das pessoas? Então, são perguntas interessantes que mostram o quanto que essas ideias que tomam conta da vida em sociedade faz as pessoas pensarem de maneiras bem diferentes. Logo aí na página 36 vai falar que a ideologia é usado com a ideia de senso comum. O que seria isso, a ideia de senso comum? Ideologia usado dentro da linha do senso comum significa que é a forma de como as pessoas vão pensar sobre tudo que existe dentro do modo de vida de sociedade, das pessoas em si, dos grupos sociais que existem. A ideologia, gente, ela é criada, cada um vai criar a sua. Então, quando tem essa ideia de senso comum, qual é o pensamento, quais são as ideias que a sociedade tem diante de tudo que interfere na vida em sociedade. Porque nós estamos falando em sociologia, então isso faz a gente analisar bem como é que é o modo de pensar da sociedade. Muitas dizem que ideologia é vista de forma pejorativa. Olha só que interessante aí, quando a ideologia ela é utilizada de forma pejorativa. Por exemplo, critica uma pessoa ou um grupo por ter uma ideologia. Então tem grupos ou então pessoas que vão criticar uma pessoa ou um determinado grupo social por seguir uma linha ideológica. Então a gente sabe como é que as coisas são hoje em dia, né? Principalmente que tem grupos que não aceitam determinadas ideias que são criadas, que existem ao nosso redor, né? A ideologia foi usada pela primeira vez no livro de Destutt de Tracy, em 1801, e se refere à origem da ciência das ideias. Então aí está falando aí que essa terminologia aí, chamada ideologia, foi utilizada pela primeira vez em 1801 por Destutt de Tracy, tá? Que vai comentar claramente que a ideologia é essa ciência das ideias. E aí também o Destutt de Tracy vai estar comentando também que além dele defender, né, que a ideologia é esse conjunto de ideias, o tempo passou e aí essa ideia sobre a ideologia ela vai ser vista como uma ideia que não é verdadeira, isto é uma falsa ideia sobre um fenômeno analisado. Então é interessante porque até um determinado momento aí da evolução do mundo, vamos dizer assim, do modo de pensar da sociedade, a ideologia ela vai ser vista como um mero pensamento em si, tá? É uma falsa ideia sobre um fenômeno social que esteja acontecendo, tá, gente? Então as pessoas não vão dar tanta credibilidade assim. Isso a gente está comentando no decorrer do pensamento né, do ser humano ao longo da história, tá, gente? Então aí a ideia é que o ser humano vai pensar, só que aos olhos né, dessa mudança de pensamento do mundo, a ideologia vai ser uma falsa ideia diante de qualquer coisa que esteja interferindo em a vida em sociedade. Então é uma falsa ideia, não tem algo concreto que consiga explicar o motivo
do qual determinados fenômenos estejam acontecendo em sociedade, tá? Então não tem tanta importância assim, até então aí ao longo, né, do modo de pensar do ser humano ao longo da história. Só que vai começar a pensar de forma diferente. Olha só que interessante. A ideologia para Augusto Comte, ele vai comentar o seguinte: conjunto de ideias que, ao serem entendidas, permitem uma análise positiva da história e das sociedades. O Auguste Comte aí, ele vai comentar o seguinte, que ele já vê a ideologia, tá, como ideias que, ao serem entendidas, vão permitir uma análise positiva do lado histórico e da sociedade. Então ele vê a ideologia como algo bom para se entender a história daquela sociedade e, principalmente, como que aquela sociedade vive, como que as pessoas pensam a respeito de tudo aquilo que acontece interferindo a vida em sociedade em si. Depois vem aí a ideologia por Emile Durkheim. Olha só como o Durkheim ele comenta sobre isso. Ideologia para ele é todo conhecimento que não é científico, pois não é conhecimento verdadeiro. Olha só que interessante. Então ele fala que a ideologia não vai ser um conhecimento verdadeiro. Por que não vai ser? Porque não é um conhecimento científico. Não segue um passo a passo, né? Essa ideia, essa ideologia, esse conjunto de ideias não vão seguir um passo a passo dentro da metodologia científica para trazer uma certa comprovação, tá? Então ele vai comentar assim: todo tipo de conhecimento, sem ser científico, é uma forma ideológica de se expressar sobre os fenômenos sociais ou de qualquer tipo. Então o Durkheim vai falar assim, ó: todo tipo de conhecimento que esteja fora do conhecimento científico, o modo de pensar, né, é uma forma de expressar o que você esteja sentindo ao observar um determinado fenômeno social que esteja interferindo a sua vida ou a sua vida em sociedade, tá? Então a ideologia para ele vai ver a ideologia como algo que não é científico, tá, gente? Então é uma definição que o Durkheim ele comentou a respeito da ideologia. Aí nós temos a ideologia para Karl Marx. O Karl Marx ele já vai trazer uma ideia interessante também, explorando em cima do que ele sempre comentou da luta de classes. Ideologia é o conjunto de ideias que procura esconder a sua própria origem nos interesses sociais de um grupo particular da sociedade. Então ele fala que a ideologia vai ser aquelas ideias que vão esconder algum interesse por trás de um determinado grupo da sociedade em si. Para quem aí lembra aí do fator histórico, né, ele fala muito da luta de classes entre a burguesia, né, os donos das fábricas em relação à classe dominada aí, que são os proletariados. Então aí ele fala aí claramente que para a classe dominada a ideologia é a falsa consciência do real. Então, quando mostra que a classe dominada vê que algo está errado, né, segundo aí Karl Marx, então ele fala que essa ideologia, a ideologia para Karl Marx, vai estar defendendo os interesses da classe dominante. E a classe dominada, que são os proletariados, vão sofrer por conta dessa ideologia de dominância, de dominação por parte aí da burguesia. E aí a gente vai ver ideologia segundo Karl Mehren, que é um sociólogo judeu, nascido na Hungria, tá? E estudou em Berlim. Então a gente vai ver como é que é a posição dele em relação à ideologia. Ideologia para ele são pensamentos que vão confirmar a ordem social e a utopia como aquelas ideias que transformariam a ordem social vivida. Em linhas gerais, seria o seguinte: a ideologia para ele são pensamentos que vão trazer uma utopia. Então, quer dizer, o que seria uma ideia utópica? É trazer de uma maneira, vamos dizer, de uma maneira mais pensativa mesmo, como é que seria a sociedade ideal.
Sabe quando você tem aquela ideia e você fala assim, nossa, eu sonho de ver um Brasil melhor no quesito, né, acabando com a corrupção, acabando com a desigualdade social. Então, quer dizer, é um sonho utópico, você imagina. Então, ele fala que a ideologia para ele é quando você imagina a sociedade numa situação melhor. Tá? É como se fosse uma forma de transformação daquela ordem social em que você vive, tá? Então ele fala assim, ó, modo de pensar de alguns grupos em esconder a real situação da sociedade. É essa visão que ele tem a respeito disso. Então é interessante que essa ideologia, quando você tem na sua cabeça aquele ideal utópico de você ver a mudança acontecer na teoria, tá, gente? Por isso que ele fala aí que é quando você pensa numa resposta, como é que seria a nossa sociedade melhor de uma maneira mais pensativa mesmo. Mas se alguém chegasse para você e falasse assim, me mostre qual seria o melhor caminho, de uma maneira prática, para que o Brasil pudesse ser um país melhor. É como se alguém exigisse que você tirasse essa utopia de ter um Brasil ainda melhor da sua cabeça e você mostrasse na prática. Como é que nós vamos fazer isso? Entendeu? Então ele fala que essa ideologia é quando você cria na sua cabeça como é que seria a situação melhor dentro da sociedade. Você cria na sua cabeça. Beleza, você criou, mas e na prática? Como é que seria? Tá? Manning disse que temos dois tipos de ideologias, segundo ele. Nós temos a ideologia particular, que é o modo de pensar que cada pessoa aí tem, tá? Que vai contra o argumento do outro. Então, é lógico, né? As pessoas pensam de maneiras diferentes, então você vai pensar diferente de um outro grupo social ou, né, ou de uma outra pessoa. Cada pessoa tem seus argumentos, tem as suas ideias formadas também ao longo do tempo, e a gente sabe que essa ideologia, né, particular existe. Ela existe e é muito forte, principalmente no Brasil. E nós temos a ideologia total, que é a crítica à forma de se pensar, tá? Que é também uma crítica de pensar e de agir de uma outra pessoa ou de grupos sociais em determinadas épocas, seja no passado ou no presente, tá, gente? Então essa ideologia total é quando você vai criticar a forma de pensar e de agir de uma pessoa que já tem uma certa ideologia que seja diferente de você, uma pessoa, então até um grupo social, tá? Então um exemplo disso é a intolerância de todas as esferas. Então a intolerância é quando um grupo ou uma determinada pessoa já tem uma certa ideologia e não vai compactuar com determinadas ideologias aí que, segundo essa pessoa, sejam contrárias. Entenderam, gente? Então é por isso que é muito difícil analisar assim de uma maneira, eu não diria positiva, mas é muito difícil, porque as pessoas pensam de maneira tão diferente e essa intolerância, ela acaba sendo mostrada claramente, o quanto que essas ideologias são tão fortes e presentes, tanto na ideologia particular que cada pessoa tem, né, as suas ideias já formadas diante de tudo que acontece, principalmente também essa ideologia total, porque essa ideologia total, ela é uma ideologia que vai tomar conta não só de você, ser humano, mas de grupos sociais. Então, por exemplo, tem determinados movimentos sociais que são bem fortes no Brasil, que você percebe que tem uma ideologia formada, né, que molda aquele grupo social. Então, quando se tem a manifestação social, aquele grupo ali, ele está defendendo uma ideologia. Então, é muito forte essa característica de uma ideologia particular que só você tem, que cada pessoa tem em si, em relação à ideologia formada por grupos, né? Então a força do grupo, principalmente, que já tem aquela linha ideológica bem estruturada, bem forte, vai defender aquilo ali até a morte, você vê como que isso tem uma força muito grande, principalmente no Brasil. E aí o que seria utopia, né, na visão do Mencken, é uma ideologia que vai falar, eu vou pegar aqui um ponto aqui interessante, que vai falar principalmente a respeito disso que eu falei aqui, ó. Seu pensamento é incapaz de diagnosticar corretamente uma situação existente da sociedade. Eles não estão absolutamente preocupados com o que realmente existe,
antes, em seu pensamento, buscam logo mudar a situação existente. Então ele pega a situação que esteja acontecendo ali no país e quando vai ver, o que vai acontecer? Você só vai colocar na sua cabeça a forma de mudança. Só na teoria, só na sua cabeça, tá? Então é algo muito utópico. Você tem aquilo na sua cabeça de transformar o seu país melhor, mas como é que nós podemos tirar essa ideia da sua cabeça e colocar no papel para realmente acontecer? Então ele fala dessa mentalidade utópica aí, tá? E aí vocês vão fazer as atividades da página 38 a 42, tá bom, gente? Muito obrigado e Deus ilumine vocês.